Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. A aplicação de hoje tá demais, tenho certeza que você vai gostar muito, por isso já deixa aquele like para não esquecer, clique em gostei, compartilhe esse vídeo nos grupos de Facebook de eletrônica, grupos de WhatsApp, é bastante interessante o projeto de hoje, vamos ver muitos truques de eletrônica também. Você já viu o título, é uma fonte de bancada que você vai construir com componentes simples e já tem um nível a mais, é já semi-profissional podemos dizer, pois ela tem proteção contra sobrecorrente, o sistema OCP, que é o Overcurrent Protection. Espero que você goste bastante, projetei e vou demonstrar o circuito e vou provar o funcionamento prático como sempre. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil, acesse toroid.com.br, primeiro link aqui da descrição, fontes de bancada já sabe, vai projetar a sua, mande fazer um transformador toroidal sob medida e também para outros projetos, pois transformadores toroidais são muito mais eficientes, toroid.com.br. Vamos para o vídeo de hoje, me siga no Instagram e também aproveite os nossos cursos Hotmart, links na descrição, alguns deles valem cupom para um osciloscópio Rohde & Schwarz de 100 MHz, você vai concorrer ao sorteio, vamos sortear ainda no primeiro semestre de 2020. Prontos para mais uma clássica épica de sexta? Let's get started! Mais uma clássica de sexta para você, teoria bacana que eu vou explicar e você vai gostar muito. Sempre uma honra gravar essa clássica, obrigado por assistir, hein? Muito obrigado mesmo. Estamos aqui desde fevereiro de 2014, sem falhar uma sexta sequer. A mais clássica videoaula de engenharia eletrônica. Olha só, aqui está o nosso sistema em blocos. Eu tenho uma fonte de alimentação aqui, ela pode ser uma fonte fixa ou uma fonte variável. Eu vou utilizar uma fonte variável, que a ideia é você adaptar isso para uma fonte de bancada que você já tem aí, você tenha construído de nossas videoaulas, pois temos diversas aulas com diversas topologias de fontes reguláveis, e você acrescenta esse plus ou monta a fonte que você desejar, ou aqui eu estou trazendo uma fonte completa, que é baseada na nossa fonte da videoaula 308, a clássica de sexta, uma relativamente recente, que apresentamos uma fonte de bancada de 0 a 20 volts, ajustável de 0 a 20 volts e 2 amperes de corrente. Então nós temos a nossa fonte aqui, pode ser fixa, mas eu vou utilizar esta variável, regulável, e aqui está o sistema, ó. Eu lembro você já de cara que o sistema OCP, o Overcurrent Protection, proteção contra sobrecorrente, é diferente de modo corrente constante. Qual a diferença essencial entre esses dois modos? Proteção contra sobrecorrente, quando a carga excede o consumo de corrente que eu configurei para o OCP, o sistema desliga a saída. Então ele bloqueia o funcionamento e o fornecimento de energia para a carga. Então a corrente cai a zero na mesma hora, protegendo a fonte, protegendo a carga. Pode ser um circuito que você vai utilizar. Por exemplo, no sistema de corrente constante, a fonte ajusta a tensão para manter a corrente constante. Então a potência se conserva. Tem essa diferença essencial aí. Então quando a carga excede o consumo, a fonte diminui a tensão e mantém a corrente constante naquele valor que você ajustou, valor de limite de corrente que você ajustou. Só que a corrente continua circulando, mas existe essa compensação com a diminuição de tensão e a potência se conserva. Essas são as diferenças essenciais. É claro que eventualmente, corrente constante, se for um curto, por exemplo, a sua tensão vai cair a zero, certo? Para proteger. Mas aí já vem análise e review de fontes de bancada profissionais. Seguindo aqui, então este é um Overcurrent Protection, um OCP. Temos o nosso resistor de saída aqui, que é um shunt. Então este resistor está para a saída da fonte de alimentação. Você deve concordar comigo que
a corrente que circula pelo resistor é a corrente que a carga está drenando da minha fonte. Imagine uma carga conectada nessa saída entre output e o GND. Perfeito? Se circula uma corrente pelo resistor, nós temos uma tensão sobre ele, uma diferença de potencial. Se eu abrir a minha saída, não tem corrente circulando pelo shunt e a tensão sobre ele é zero. Aproveitando este recurso da nossa querida lei de Ohm, nós vamos ter um sensor de corrente aqui. E este sensor de corrente vai ter uma saída que vai para um sistema de ajuste e comparação. Então esse sistema de ajuste, eu faço o ajuste por potenciômetro da corrente que eu quero e por comparação com a tensão de saída do meu sensor aqui, ele envia um sinal para um sistema de travamento. Esse sistema de travamento bloqueia a operação da fonte e também desliga a minha saída aqui, on-off. Ele abre aqui uma chave mesmo e aí não tem corrente circulando, ainda que tenhamos uma carga conectada. Então os blocos, de forma bem simples, são esses aí. Agora já indo mais para próximo do hardware, antes de mostrar o circuito definitivo, eu tenho aqui uma simulação do sistema OCP que eu elaborei para nós. Então é bem interessante que vamos utilizar dois relés de 12 volts com uma chave de 3 pontos aqui, melhor dizendo, uma chave de um polo e 2 posições, um terminal comum, normalmente fechado e normalmente aberto. E optei por esses relés, pois temos 2 amperes circulando e ele vai chavear a minha saída. Então eu preciso que o relé suporte 2 amperes ou mais, então sempre é bom ter aí um limite superior de corrente. Os relés são controlados por transistores driver, como você está vendo aqui, BC547. Este aqui é o sistema de travamento. E eu tenho aqui essa chave que emula o meu sinal de OCP. Então, eu aproveito este segundo relé aqui, ligo em 22 volts e este sinal de 22 volts vai ser aplicado a esse driver que vai disparar esse relé. Você deve ter observado que o contato normalmente aberto desse relé está ligado a 12 volts. Quando ele fecha aqui, disparando o relé, eu travo o sistema, porque ele vira para este ponto e envia 12 volts para a linha de controle dos dois relés, que é esta aqui. Então, o sistema está bloqueado. E perceba que eu tenho aqui uma rede de retardo formado por R3, R2 e C1, onde R3 e C1 enviam o sinal atrasado para o BC547, disparando esse relé depois. Por quê? Porque o travamento precisa funcionar antes, do contrário nós teríamos uma oscilação ocorrendo no sistema. E esse sinal de 22 volts está emulando essa condição. Pois o que ocorre? Eu vou desligar o travamento e você vai entender. Olha só. Play aqui no simulador. Esse aqui é o software Proteus. Tem um curso completo Hotmart para este software. Link na descrição. Quem compra está concorrendo ao osciloscópio. Então aproveite. Então olha só. Ligando aqui, ó. Eu desliguei aqui e anulei a condição. Significa o quê? Eu não tenho mais 22 volts nesta linha aqui, portanto, os relés entram em um estado de oscilação, pois ora tem os 22, ora não tem, então ele fica ligando e desligando, é isso que teríamos na condição. No esquemático completo você vai enxergar isso direitinho. Vamos, para ficar mais claro aqui, colocar um osciloscópio nessa linha, ó. Dando um play aqui. Aqui eu tenho 22 volts, como você pode ver, ó. Eu ligo o circuito e ele entra em oscilação. Aqui no osciloscópio eu consigo enxergar os pulsos. Então aqui eu estou ligando e desligando o sistema, pois eu anulo a condição que faria com que o sistema se mantivesse sem ficar disparando. Por isso eu tenho travamento aqui, ó.
Então agora, quando eu ligo, o sistema trava. Ó. Então tá aqui. Ficou em 12,5 volts, que é a tensão que está voltando aqui. Compreendeu? Então basicamente é isso. Então novamente, simulando aqui sem o osciloscópio, eu ligo aqui. Não tenho os 22 volts de estímulo, mas aqui, porém, eu tenho os 12 volts aqui, ó, que o sistema de travamento está enviando para nós. Então essa é a lógica inicial do OCP. O esquemático completo está aqui e eu tenho um PDF de 2 páginas hoje. Está para download aqui na descrição, é só clicar em mostrar mais e baixar para você ter acesso ao PDF. Na página 2 eu tenho a fonte primária, certo? Então aqui eu tenho um transformador toroidal de 3 amperes, 25 volts. Você pode colocar uma seleção 127 220, o fusível aqui, 1 ampere, chave de liga e desliga. Este transformador vai para uma ponte completa, 3 amperes, capacitor de Ripple. Eu medi o Ripple desta fonte na videoaula 308, se não viu ainda confira, é bem interessante. Tem uma tensão de 35 volts neste ponto e eu tenho uma tensão de 24 que eu consegui com este Zener. Esta tensão de 24 vai servir para alimentar os meus operacionais que eu vou utilizar. Ainda eu preciso de 12 volts para os relés, então aqui eu chamo a atenção para o seguinte caso. Eu estou utilizando um Highlink de 12 volts, que é aquele circuitinho que eu ligo em AC, e ele fornece 12 volts já prontos, regulados para mim. Eu optei por utilizar ele para facilitar a minha montagem aqui, mas eu deixo como dica para você. Para gerar esta tensão de 12 volts, você pode utilizar um segundo transformador de 12 volts, toroidal também, e aí você utiliza para gerar as tensões para os circuitos lógicos, ou você pode também, se quiser, encomendar diretamente com a toroide um transformador com dois secundários, 2 taps, um para 25 volts 3 amperes e um para 12 volts uns 500 miliamperes mais ou menos, para ter esta tensão aqui. É comum em fontes industriais você ver aí ou um transformador para potência e um para os circuitos lógicos ou para tensões mais baixas, ou um transformador com vários taps com diferentes tensões. Então fica a dica para você. A etapa de entrada da fonte é essa, perfeito? Que gera essas tensões. Aí na página 1 do PDF você vê o circuito completo, ó, tá aqui ele. Circuito completo, parece um pouco complicado, muitos componentes, mas não é tão complexo assim de montar esse circuito. Então olha só, aqui em cima você tem a fonte da aula 308. Tensão principal, que eu gero uma referência a partir deste Zener de 22 volts 1 watt para 22 volts. Ajuste grosso e fino de tensão. Então aqui eu tenho um sistema que trabalha com a comparação de erro aqui. Este operacional funciona como buffer. LM358 eu posso alimentar com GND, no pino 4, que ele excursiona até o 0 volts, é uma característica muito boa deste operacional, e ele tem 2 op-amps em um encapsulamento de 8 pinos. Então aqui está o circuito integrado U1. Este aqui atua como comparador de erro, onde eu regulo aqui a tensão, a corrente de base de Q1, que regula o transistor de potência, que é um 2N3055. E esse é o nosso shunt aqui, o R5, 0,22 ohms por 5 watts. Capacitores de saída aqui e o resistor que funciona como uma carga, pois as fontes lineares requerem sempre uma carga fixa. Resistor aí de 6,8 kΩ. Este nó aqui é a nossa saída principal da fonte. Então até aqui é o nosso circuito da aula 308. Que eu expliquei em maiores detalhes naquela videoaula, peço que você assista. Se não viu ainda, eu sempre deixo a playlist no canto superior direito do seu vídeo. Aqui embaixo está o nosso OCP completo. Ó.
aqueles blocos que eu mostrei para você no começo da explicação. Então, aqui no shunt eu tenho 2 pontos que vão para o meu sensor, que vai detectar o aumento de corrente. Este sensor aqui, na realidade, é mais um LM358 ligado na topologia de subtrator. Então ele realiza a subtração. Ele faz a diferença de tensão, então eu tenho a queda de tensão sobre R5, meu shunt, que se converte em uma tensão variável na saída deste subtrator. E como é uma variação sutil de alguns milivolts, eu dou um ganho no subtrator. Por isso eu tenho estes resistores aqui. Então 220K, calculando aqui, 220 dividido por 10 é um ganho de 22 aproximadamente. Ok? Dá mais ou menos os 22 de referência. Ok? Não chega a exatamente 1 volt ali em 2 amperes, mas fica próximo disso. Por isso essa relação aí. Então R9 por R7 me dá o meu ganho, e R6 tem que ser igual a R7, e R8 tem que ser igual a R9. Para o nosso circuito funcionar certinho ali, realizar a subtração e dar o ganho no resultado final. Então para ficar mais claro, digamos que neste ponto aqui em R6 eu tenha 1 volt, e neste ponto aqui em R7 eu tenha meio volt. Eu vou ter 1 menos meio, que dá meio. 1 menos 0,5 dá 0,5. Este 0,5 eu multiplico por 22, que dá 11. Então vamos ter 11 volts neste ponto aqui. E assim para as diferenças de tensão. Quanto maior a corrente, maior a tensão aqui, pois maior a diferença de potencial sobre o shunt. Então a corrente de saída é diretamente proporcional a esta tensão de referência aqui. Tensão de referência é essa que eu aplico no segundo operacional do LM358, agora o 2, para comparar com o meu ajuste de corrente aqui por potenciômetro na sua entrada inversora. Então veja, quanto maior a tensão, certo? Se a tensão na entrada não inversora for maior que a inversora, a minha saída fornece um nível alto, pois agora estou utilizando este op-amp como comparador de tensão. Então, nível alto se a entrada não inversora for maior que inversora. Então, a minha corrente de saída é maior do que a referência de tensão que eu ajustei no potenciômetro. Inversora maior, eu tenho 0 aqui na saída, e com isso eu consigo um sinal discreto a partir dessa diferença entre as entradas ali. Logo, eu ajusto a corrente e obtenho o resultado na minha saída. A malha aqui com os resistores está dimensionada para eu ter um ajuste mínimo próximo ali de 5 a 10 miliamperes e um ajuste máximo próximo de 2,1 ampere. Então, configurei de forma empírica os limites de tensão necessários na entrada inversora para assegurar este limite de corrente. Perfeito? Mas deve fechar, se você fazer esse circuito certinho, vai fechar aí para você também. Capacitor de 100 pico aí para estabilização do meu comparador, e um diodo aqui, um N4148, para barrar o meu sinal de 12 volts quando ele entrar em ação. Então veja, o sinal de 22, que seria o meu nível high aqui, quando entrar o OCP em ação, vai ser injetado aqui no meu sistema de relés que eu já expliquei para você, ó. Então aqui eu tenho um capacitor de filtragem de ruído, dispara o primeiro relé, que é o de travamento. Neste primeiro relé eu conectei também um LED aqui, nos 12 volts, que vem lá do Highlink, esses 12 volts aqui. Um LED vermelho de 3 milímetros, para eu ter a indicação visual que o OCP entrou em ação. É bem útil este LED de indicação aqui. O sistema de travamento está aqui, então dispara esse primeiro relé aqui, ele envia os 12 volts neste ponto aqui.
Então observe o que vai acontecer. Sinal de 22, dispara esse relé, vai para minha rede de retardo aqui, que tem um resistor a mais de 100 nano para filtrar ruídos de alta frequência, em paralelo com o meu capacitor de 2200 microfarad. Dispara o segundo relé e desliga a saída, olha só. Então aqui, ó, sinal do shunt, tensão ajustada, chave normalmente fechada do relé, saída regulável 0 a 20 volts. Disparou esse relé, eu desligo aqui, desligo a carga. A chave NF vai para NA. Então eu desligo aqui e nesse instante a tensão cai a 0 no shunt. Tensão caindo a 0 no shunt, a diferença aqui é 0. Eu anulo a condição, compreendeu? Eu anulo a condição de sobrecorrente, abrindo a minha carga. Aí o que acontece? Desliga esse sinal de 22 volts aqui e deveria desligar o relé. Só que não desliga e não oscila. Por quê? Porque eu tenho travamento aqui. Perfeito. E eu já estou com 12 volts aqui, mantendo o relé auto-retido. E esse aqui também, pois teremos os 12 volts aplicados a ele. Só que esse desliga um tempo depois, justamente para evitar a oscilação. Ele desliga um tempo depois para eu ter o sinal de 12 volts presente na linha de controle, tempo suficiente para manter o relé 2 desligado aqui. Basicamente é isso. Então o sistema é esse. Eu peço que você continue assistindo a aula, espero que tenha gostado da explicação do circuito. Eventuais dúvidas, comentem aqui embaixo. Eu quero agora fazer a prática, testar diversas condições reais do nosso circuito. Você vai ver que está funcionando sem falhas esse OCP. Venha comigo! Tá aqui o nosso circuito completo, galera, devidamente montado na bancada. Aqui você vê basicamente a nossa fonte de bancada que eu já demonstrei na clássica 308. Nós temos aqui o 2N3055, transformador toroidal aqui, que a Toroid nos enviou para gravar os vídeos para vocês. Também na parte inferior temos a novidade, que é o sistema de proteção contra sobrecorrente. Os dois relés. Esse é o relé de travamento, esse é o relé que desliga a saída. O nosso LM358, demais componentes do sistema. 3 potenciômetros, esse aqui ajusta o limite de corrente entre 10 mA e 2.1 amperes aproximadamente. E os outros dois aqui nós temos o ajuste grosso e o ajuste fino de tensão, bastante útil em fontes de bancada. O High Link de 12 volts está aqui, mas como a dica na parte teórica, eu já aproveito para relembrar você. Você pode encomendar um transformador toroidal com 2 enrolamentos de secundário, onde tem a tensão de 12 volts que você precisa, ou utilizar um segundo transformador toroidal também é possível. Existem projetos de fontes que utilizam um transformador para a potência e um segundo transformador independente para suprir os circuitos lógicos. Então veja que existe uma grande versatilidade de projetos, aplicações de componentes e topologias para você desenvolver. Por isso que é tão linda a eletrônica, ela é tão versátil e temos tantas opções e dá para fazer muito com pouca coisa, inclusive. Você está vendo aqui poucos componentes discretos que você encontra no mercado facilmente. Se você ainda não clicou no like, eu acho que vendo esse setup de bancada, você vai ter vontade de dar um gostei no vídeo. Está muito interessante. Convido você para acompanhar agora. Nós temos o circuito de teste aqui, eu vou fazer testes diversos com vocês, comprovando o funcionamento da fonte, muito bem. E eu tenho aqui um multímetro que estamos monitorando a temperatura. O termopar dele está aqui. Então podemos monitorar a temperatura em diversos pontos do circuito, mas o ponto de maior interesse e preocupação é sempre o transistor de potência, aqui o 2N3055. Lembrando, esse dissipador de calor pode ser maior, aliás até é recomendável que seja maior para operações
de mais longa duração, quando você alimentar cargas que tenham um maior consumo, é interessante. E o transistor normalmente é colocado do lado de fora da caixa da sua fonte, para ele ter o seu resfriamento por convecção. Ou, se não for possível, você pode até mesmo adicionar um cooler de resfriamento para auxiliar na dissipação de calor. Esse Fluke 114 monitora diretamente a tensão de saída da fonte, então o que você vai ver aqui é a tensão direto na saída aqui da fonte de bancada. O Fluke 15B está ligado como amperímetro, então você vai ver aqui a corrente de saída, e nós temos aqui uma carga de bancada da Backup Precision, onde vamos ajustar diversas cargas diferentes em corrente constante para simular cargas a serem alimentadas. A carga de bancada também mostra a tensão, só que nós, quando drenarmos corrente da fonte, teremos uma queda maior no voltímetro da carga, uma vez que temos as perdas de tensão ocasionadas pelos cabos que estamos utilizando, mas a vantagem é que conseguimos modificar então as correntes. Eu já vou deixar pré-ajustado aqui em uns 400 mA. Aqui você vê a indicação de off, ela está desligada. Quando eu ligo, esse ponto some, significa que eu estou drenando corrente da fonte. Por enquanto eu vou deixar desligada. E agora vamos verificar o funcionamento. Lá atrás eu tenho a régua onde está ligado o transformador toroidal na tomada. Eu sempre gosto de salientar que projetos que envolvem a rede elétrica, você vai ter um contato mais direto com a rede de 127 ou 220 volts. Galera, recomendadíssimo respeitar sempre a eletricidade. Então tomem os devidos cuidados. Vamos ligar aqui a régua. Temos nesse instante então o registro aqui 9.9 volts, praticamente 10, agora deu 10, ó, aqui na carga também, corrente zero, não estou drenando corrente alguma nesse instante. Então observe o seguinte, eu vou drenar aqui, então liguei a carga agora, ó, está ligada, estou drenando 400 mA, 9.96 volts, 400 mA, eu posso verificar a temperatura aqui sobre o 2N, já temos um aquecimento perceptível, isso é uma coisa lógica, o transistor de potência vai aquecer. Por enquanto, tranquilo, 35 graus Celsius. Eu estou com ajuste aqui no meio, ó, potenciômetro de corrente, então é aproximadamente 1 ampere que eu estou ajustando aqui, pois é um potenciômetro linear. Veja que eu consigo regular diferentes tensões no ajuste grosso aqui. Bacana. Consigo variar no ajuste fino, então aumentar minimamente aí alguns milivolts. Isso é bastante útil quando eu quero ajustar uma tensão específica. Está tudo certo, operação normal, alimentando uma carga de 400 mA. Um aquecimento totalmente aceitável aí para o 2N3055. Então agora eu vou subir a corrente. Vamos ver aí o ponto de disparo. Olha só, subindo a corrente, 500 mA, tudo certo. 600, 700, tudo certo também. 800, 900, 1 ampere, 1.1, aí 1.2, olha o que aconteceu. Você ouviu o som bacana dos relés aí disparando e você viu o LED aceso indicando o OCP. E o que mais você observa? 0 volts na saída, desligamos a saída, 0 amperes de consumo. E a carga ainda está ligada aqui, ó. Só que não estamos mais drenando, pois desligamos a saída. O OCP entrou em operação. Funcionamento muito bom. Vou fazer o seguinte agora. Para reiniciar, aí você precisa desligar a fonte, conforme dito na parte teórica. Então vou desligar lá atrás, minha régua. Desligar a carga aqui. Já vamos baixar a corrente da carga para uns 100 mA.
Ligo de novo a fonte funcionando de novo. Vou modificar a tensão agora de saída, vou colocar aí uns 12 volts aproximadamente. Ajustei para 12 volts. Beleza. E agora eu vou ajustar a corrente, vou diminuir aqui o limite inferior, ó. Estávamos no meio, vamos colocar aí nessa posição aqui o potenciômetro de corrente. Já estamos drenando agora 100 mA da fonte e vamos aumentar. Antes foi em 1.1 A, 1.2 que disparou o OCP. Agora deve ser mais rápido. Vamos ver. Beleza, já entrou em ação em 500 mA para este ajuste aqui. Compreenderam como funciona? Então, eu ajustei o limite de corrente que eu quero trabalhar. Então, um recurso extremamente útil quando nós buscamos a proteção do nosso equipamento ou mesmo do circuito que vamos alimentar. Perfeito? Testando o limite inferior agora. Baixei o mínimo possível aqui. Eu ligo a fonte. Aproximadamente 12 volts. Eu vou colocar aí 5 mA. Uma corrente bem baixa. E ele disparou já. Legal, então está funcionando para 5 mA. Vamos diminuir mais 1 mA. Vamos ver se o limite inferior está abaixo de 1 mA. Pode ser que esteja um pouquinho abaixo de 1 mA, mas não tem problema. É só ajustar no potenciômetro essa questão aí. Ligando de novo a carga. Ok, estamos drenando 1 mA, você vê aqui no fluke. Agora aumentando. 2 mili, 3 mili, 4, 5... Beleza, 20 mA, eu movi um pouquinho o potenciômetro, ó. $50 mA, aí ó, passou de 70, ele disparou. Então está ok. Vamos ver a temperatura aqui no 2N. Tranquilo também, 36, 37 graus Celsius. Show de bola. Agora o limite superior, galera. Vamos verificar aí o limite superior. Já vou ajustar previamente aqui o potenciômetro no máximo. Ligo a minha fonte, estou alimentando com 12 volts e eu vou ir aumentando aqui a corrente. Então iniciar o consumo em 100 mA. Pronto, estamos drenando 100 mA. Vou aumentando aqui, você vai observando nos instrumentos. 1 ampere, 1 ampere e meio, 1.9, 2 amperes. Então essa fonte 0 a 20 volts, 2 amperes, estamos alimentando a carga e ela está consumindo 2 amperes da fonte. O aquecimento aqui do 2N certamente vai ser maior agora. Observe ali a temperatura, ó, passando de 50 graus Celsius, mas isso é normal, por isso recomendável dissipadores de calor fortes o suficiente, grandes o suficiente para dissipar bem o calor nos transistores de potência. Já está em um ponto que pode queimar o dedo, hein? Então tenham cuidado com estes testes. Olha só, 2.1 e entrou o OCP em funcionamento, não temos corrente, e aí eu monitoro aí a temperatura em tempo real com você. Ainda está quente, mas a tendência é que comece a baixar a temperatura, pois agora não estamos drenando corrente alguma, então não estamos solicitando transistor de potência. Acabou que o meu termômetro aqui desligou, vamos ligar de novo, tem o power off automático aí.
Mas ó, já está menor a temperatura. E a tendência é que ela vá diminuindo agora. Certo, galera? Então vocês viram na prática aí a comprovação de funcionamento do sistema OCP. A fonte está regulando, nós estamos drenando corrente o suficiente, 2 amperes já dá para fazer muita coisa na eletrônica, alimentar muitos tipos de circuitos e cargas, e o sistema de proteção auxilia você a não danificar o seu equipamento e também o seu circuito. Já diminuiu a temperatura no transistor. Muito bem, agora vamos analisar as formas de onda de disparo dos relés aqui, que é a última demonstração desta fonte para você ver o funcionamento. Eu vou ajustar a corrente aqui, 700 mA mais ou menos, vou ajustar aqui potenciômetro. Um outro teste interessante que eu vou fazer com você ainda é o seguinte, ó. Certo, 700 mA, eu estou com um potenciômetro de corrente aqui acima do meio. Então veja também que se eu baixar aqui em tempo real, ao invés de subir a corrente, baixar aqui diminuindo o potenciômetro, em algum instante vai disparar o meu OCP, ó. Aí, ó. Então nesse ponto aqui aproximadamente 700 mA. Compreenderam? Tá aí. Show de bola. Então, galera, eu vou pegar aqui o canal 1 do osciloscópio, o canal 2 e verificar a borda de descida aqui dos relés. Posicionar um sobre o outro aqui no instrumento. E aí vamos ver como os relés se comportam. Ok, vamos ajustar aqui o trigger, borda de descida, normal, e vamos dar um single e vamos provocar o disparo aqui, drenando corrente da fonte. Tá aí, ó. Aqui em amarelo, que é o canal 1, é o relé de travamento. Veja como ele desce muito mais rápido. Então aqui é o momento em que o relé liga. Muito mais rápido que o relé de saída, ó, em azul. Certo? Por que configuramos isso? Como já explicado na parte teórica, o relé de saída, quando desliga a carga, ele anula a condição de acionamento dos relés. E aí, se não tivéssemos aquele retardo com resistores e capacitores, ambos os relés tenderiam a desligarem ao mesmo tempo, criando uma oscilação indesejável. Tem esse ruído aqui, mas isso é natural. O importante é que conseguimos fazer o desligamento inteligente dos relés, travando o sistema e protegendo 100% nosso circuito alimentado e também o nosso equipamento. Mais uma clássica de sexta feita com todo o capricho para você. Comentem bastante, eu peço o seu comentário. Vamos lendo e procurando responder a maioria de vocês. Agradeço o feedback de sempre e agradeço se você compartilhar ao máximo o canal. Ajude a divulgar o conteúdo do WR Kits. Passe nos grupos de Face, WhatsApp para todo mundo e peça para se inscreverem. Assim conseguiremos trazer cada vez mais conteúdo para todos. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Não esqueça do like, se ainda não clicou, acho que agora eu mereço, né? Bem bacana o circuito de hoje. Vai ser útil, você pode turbinar o seu laboratório ou melhorar uma fonte que você já tem aí em utilização na sua bancada. Também confira os nossos demais cursos e séries, mais de 2.800 vídeos de conteúdo. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana. Lembre de me seguir nas demais redes, Instagram, Twitter, fanpage do Facebook, o canal de bastidores Engenheiro Wagner Rambo. Siga lá também, se inscreva que tem já
vários vídeos muito interessantes, vocês vão gostar. Até o próximo vídeo, um abração, cuidem-se e vamos seguindo aqui publicando bastante conteúdo.